Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje vai narrar uma verdadeira história de Natal, uma verdadeira história de Natal brasileiro. A gente vai falar hoje sobre as cozinhas solidárias. Os nossos convidados são Hermano Castro, pesquisador titular da Fundação Oswaldo Cruz, e Beto Palmeira, da Coordenação Nacional do Movimento de Pequenos Agricultores. Tudo bem, Hermano e Normando? Tudo bem, Hermano? Seja bem-vindo mais uma vez ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-lo de novo. Tudo bem, prazer todo meu estar com vocês aqui, com o Hermano, com você, Marco, e com o meu companheiro Beto Palmeira aí, do MPA. Tudo bem, Beto? É um prazer recebê-lo de novo aqui. Tudo bom, Marco? Boa tarde a todos e todas, Normando, e prazer estar aqui também dividindo esse espaço com o Hermano, que é um grande companheiro de luta. Tudo bem, Normando? Tudo tranquilo, Marco. Um prazerzão rever nossos convidados, né, que marcaram diferença em edições anteriores e agora com um tema e com uma data muito propícia para a gente refletir sobre solidariedade em que pese o nome do sindicato de direita na Polônia, solidariedade é um atributo de esquerda. Esse programa está sendo gravado no dia 16, então a gente ainda não sabe o resultado da Copa do Brasil, né? Que vai ser um outro presente de Natal para vascaínos como o Normando. Então a gente fica com suspense, mas faço votos de que, apesar de ser um flamenguista, faço votos de que o Vasco seja campeão da Copa do Brasil. Agradeço a generosidade. Momento boleiro do Trilhas da Democracia. Hermano, Beto, eu pediria a vocês que compartilhassem com a nossa audiência um pouco da história das cozinhas solidárias, né? Que historiassem esse processo de criação, de nascimento das cozinhas solidárias e, em seguida, e no bojo da mesma resposta, né? Que vocês falassem quais são os diferenciais entre as cozinhas solidárias e as inúmeras iniciativas que existem por parte de igrejas de várias naturezas e também de algumas organizações comunitárias, da sociedade civil, de distribuição de comida, sopas durante a noite, etc. Hermano, tu começas? Pode ser. Bom, primeiro, assim, tem uma questão política importante nessa diferenciação, porque as cozinhas solidárias elas nascem das necessidades territoriais, né? Eu acho que o próprio MTST, nas ocupações, perceberam a necessidade de poder gerar o seu próprio alimento ali para alimentar aquelas famílias que são famílias que estão numa situação de precarização nessa ocupação e que precisariam dos alimentos. E isso acabou se expandindo, né? Você já tinha experiências de cozinhas solidárias em comunidades de periferias, isso já vinha acontecendo. Aliás, uma das coisas que salvou vida, né, que salvaram vidas foram as cozinhas de terreiro, por exemplo, que já tinham uma tradição nessas comunidades e que as pessoas, durante a Covid, não tinham o direito a acessar alimento, porque estava tudo fechado, enfim, uma situação muito precária nessas comunidades. As cozinhas de terreiro foi uma das cozinhas que conseguiam alimentar essa população que tinha fome, né, nessas comunidades. Então, a cozinha de solidariedade, ela, do ponto de vista político e econômico, ela se diferencia daqueles restaurantes populares que os governos ofertam, né? Somente os governos populistas fazem muito isso. Você tem, e é importante que tenha, não somos contra não, pode ter, mas ela é completamente diferente, porque por trás existe um subsídio do governo e geralmente são ONGs que oferecem, geralmente tem um preço, né, R$1,90, R$2, aquele alimento. Esse é um restaurante popular, que a gente chama, isso é muito comum, às vezes, em algumas capitais,
em centros urbanos para atender a população mais pobre. Então, a cozinha solidária, ela está geralmente num território diferenciado, onde a miséria e a fome estão muito presentes. Então, essas cozinhas se instalam ali. E aí tem uma relação também diferente com o alimento verdadeiro, né? Que a gente chama de a comida de verdade, que são alimentos sem agrotóxicos, né? São alimentos que são orgânicos. Então, tem essa diferença. Isso também diferencia do restaurante popular, que muitas vezes oferecem ultraprocessados, enfim, alimentos que são comprados no supermercado. Daí a importância dessa relação com os produtores que plantam, né, e que ofertam e oferecem alimentos de qualidade, sem contaminação, sem agrotóxicos. Então, essa relação é fundamental e isso tem sido uma questão política importante do combate aos agrotóxicos, por exemplo, para ter esse alimento. Então, as cozinhas solidárias se relacionam também e potencializam e fomentam a agricultura familiar de qualidade, né? Então, isso tudo são diferenciais para as cozinhas solidárias. Tem muito mais ainda que a gente vai poder contar aqui e conversar com vocês. Só para colocar, eu sou um pesquisador da Fiocruz que acabei me interessando por isso durante o processo da Covid e quando, após o golpe, o país que tinha saído do mapa da fome, ele retorna ao mapa da fome. E isso a gente começou a trabalhar. A fome é uma questão de saúde pública, né? Com a fome você aumenta uma série de doenças, enfim, crianças que morrem antes do tempo, aumenta a mortalidade infantil, os idosos também. Então, você tem um impacto muito forte. Então, a Fiocruz começa, então, a atuar mais diretamente, já atuava na questão dos agrotóxicos, que são carcinogênicos, na questão do alimento, e aí a gente assume também essa postura de apoiar e estar junto das cozinhas solidárias no sentido do combate à fome como uma ação de saúde pública também. Antes de passar a palavra para Beto, quando o irmão falou das cozinhas de terreiro, eu voltei à minha infância na zona norte do Rio de Janeiro, em Cordovil. Todo dia 27 de setembro havia uma farta distribuição dos saquinhos de São Cosme e Damião, dia de São Cosme e Damião, que fazia parte da cultura, né, da zona norte do Rio de Janeiro, e havia uma senhora em particular, que era um bandista, que ela preparava uma gigantesca mesa, né, com vários pratos, né, em que a criançada se fartava de comer, pensando no que era mais importante, que era o saquinho de São Cosme e Damião. Essa é uma cultura muito importante que tem a ver muito com as religiões afro-brasileiras, da Umbanda, Candomblé, né? Mas, Beto, por favor, contribua nesse historiar, né, das cozinhas solidárias e quais são os diferenciais dessa iniciativa em relação a outras iniciativas, muitas delas patrocinadas por igrejas. Por favor, Beto. Então, partindo um pouco da reflexão do irmão, né? Acho que assim, as cozinhas elas têm um histórico nessa solidariedade popular, né? Ou seja, o povo brasileiro, ele tem na nossa reflexão, tem um traço muito de solidariedade entre os seus, né? Nos seus territórios. Existe uma espécie de comunhão comunitária que é invisibilizada, né? Ou seja, aquele ato de pedir o açúcar para o vizinho, o óleo que acabou. Então, existe no meio popular brasileiro, né? Nos territórios populares, uma solidariedade que está intrínseca à sobrevivência territorial, né, como uma estratégia de resistência, inclusive. Então, acho que as cozinhas solidárias que hoje nós estamos em outro momento, né, ela tem essas raízes, né, de dar fome para as pessoas do território, e os terreiros têm um papel fundamental nisso em termos históricos, né. As igrejas historicamente fazem isso, mas tem diferenças na minha leitura, né. E nesse momento as cozinhas solidárias, né, como o meu irmão falou, elas surgem com um propósito político, eu diria, durante a pandemia, né?
numa leitura de que, isso que o meu irmão falou assim, não tem que discutir saúde pública se as pessoas estão passando fome. Não tem como nós discutirmos o direito à educação se as pessoas estão passando fome, né? Então, acho que a pandemia começou a nos revelar e nos mostrar, né, e trazer, eu diria, à tona, né, que o direito à alimentação é o direito número 0, praticamente, né? Ou seja, se falta comida, né, os demais direitos provavelmente vão estar sendo já violados, né? A pessoa que tem dificuldade de acesso à alimentação vai ter problema de saúde. As crianças que têm uma má alimentação têm problema na escola, né? Então, a pandemia trouxe à tona o direito à alimentação, que é um direito constitucional, que a gente pouco fala sobre esse direito constitucional, né? Porque quando a gente fala de direito à saúde, a gente pensa logo no SUS, né, irmão? O SUS é assim, quase que automático, para dar saúde já vem o SUS, porque o Estado brasileiro, a partir da luta do povo, né, construiu o SUS. Então, assim, e nós temos algo, quando fala de direito à saúde, nós temos o SUS enquanto um exemplo de modelo de saúde pública, do papel do Estado na saúde, né? Quando a gente fala da educação, a gente já pensa na universidade pública, nas escolas técnicas, né, ou seja, nas creches. Tanto o Estado brasileiro também arquitetou uma estrutura que permitisse, de alguma forma, a população ter acesso a esse direito, né, de forma gratuita, enquanto direito. Mas quando a gente fala de alimentação, não tem, diferente esse histórico, né? Ou seja, o Estado brasileiro, nos últimos, desde sempre, na verdade, né, eu acho que o Vargas, na verdade, foi quem mais pensou o papel do Estado para garantir o valor da cesta básica, garantir uma política de distribuição para os grandes centros, né? E de Vargas para cá a gente perdeu esse debate, né? Ou seja, tem várias questões com os governos Vargas, mas estou pensando na perspectiva, né, de pensar o papel do Estado para garantir acesso ao direito. Então, o direito à alimentação ele ficou meio que de escanteio, né? Ficou meio relegado, assim. Então, o setor privado, hoje, é quem, nas grandes empresas atacadistas, quem, de alguma forma, tem a atribuição de garantir o direito à distribuição desses alimentos, ao acesso. Então, o alimento torna-se uma mercadoria, e para ter acesso a essa mercadoria, você tem que ter dinheiro, né? Tem que ter trabalho. E, enfim, aí não é o nosso tema, mas com a crise estrutural do capitalismo, uma parte da população vai ficar desempregada, né? Não vai ter esse dinheiro para poder ter acesso a essa mercadoria chamada alimento. Então, as coisinhas, na nossa opinião, vêm para poder romper um pouco essa perspectiva, porque ela surge de dos movimentos populares, o MTST com muita força na pandemia, os demais movimentos se somaram depois, o que no processo de transição do governo anterior, né, para o governo Lula, a gente consegue emplacar um processo de transformar esse projeto de lei. Então, assim, na avaliação do MPA, é uma das primeiras iniciativas, né, do Estado, ainda que tímida, porque os recursos são bem modestos, né, de garantir a uma população de periferia, que é onde as coisinhas estão, a esse direito à comida, à alimentação, né? E isso que o meu irmão falou assim, numa perspectiva de uma comida que vincula com quem produz, com a agricultura familiar, camponesa, quilombola, indígena. Então também tem um outro sentido também das experiências das igrejas, da gigante parte das igrejas, da filantropia, que a preocupação é levar comida, não importa a origem da comida, né? Ou seja, aí uma discussão que nós fazemos é que nós nos preocupamos de onde vai essa comida, né? Porque as experiências das cozinhas também gera uma experiência de economia popular, territorial, né, a partir dessa vinculação das cozinhas com a agricultura familiar, com os territórios quilombolas. Então, na nossa leitura, as cozinhas solidárias elas fazem parte de uma perspectiva política, de um projeto político que é garantir o acesso à alimentação às populações das periferias, uma alimentação de qualidade, e constituir também o que nós estamos assim, tentando elaborar como dispositivos territoriais de segurança alimentar. Ou seja, é o Estado brasileiro, é um programa de governo, ainda não é um programa de Estado, é um programa de governo que, junto com o movimento social, constrói um dispositivo nos territórios para essa população ter acesso a esse direito que é fundamental, que são os alimentos, né? Então, isso é por um lado. Por outro lado, para os movimentos sociais, né, as cozinhas também estão sendo instrumentos de organização popular.
O que nas experiências da filantropia, né, não se vê isso, assim, não se vê numa perspectiva, é claro, que nós temos outra perspectiva, não tem intencionalidade, né, numa perspectiva de avançar em direitos de organização popular, as coisinhas passam a cumprir esse papel também, na nossa avaliação, que diferencia de outras experiências, assim. Normando? Eu tenho uma leitura que fica enriquecida pela intervenção de vocês, mas que é do momento em que a assistência social que estava ligada, né, ao governo, mesmo o governo Vargas passando a se preocupar com a fome e criando uma estrutura de abastecimento e de controle mínimo de estoques, né, ainda prospera durante muitas décadas o auxílio na alimentação como uma filantropia do Estado, né? E a gente tinha, eu me lembro da Legião Brasileira da Assistência, que era tradicionalmente tocada pelas primeiras damas, mesmo na ditadura. Se não me engano, a Rosane Collor foi a última presidenta, né, da LBA, depois foi dissolvida, mas era nessa perspectiva. A Constituição de 88, ela dá uma virada de página nisso, né? É um dos grandes avanços civilizatórios que a gente teve institucionalmente, quando coloca a assistência não como um favor, tira do conceito da filantropia e passa a ser um direito social, né? E aí vem o direito à alimentação, inclusive, né? Que o Beto mencionou. Agora, eu queria explorar com vocês, na verdade, queria que vocês explorassem, né? Algo que os dois falaram, mas talvez um pouco mais superficialmente, que é o aspecto da formação política, da consciência de direitos, do papel que a cozinha popular ela exerce, a cozinha solidária, ela exerce, né, nas mentes e no ideário das pessoas, de quem está participando e de quem está sendo assistido. A gente sabe, por exemplo, na experiência histórica do MST, é uma coisa que eu aprendi há muitos anos, décadas atrás, e que acho muito interessante, né, que o assentamento, né, a ocupação, ela só é considerada ocupação a partir do momento em que é preparada a primeira refeição, né, e não é trazer de fora, é que é feita a primeira refeição no local. E aí aquilo simboliza para a subjetividade de quem está envolvido na toma, como se diz na América Latina, né, que você enraizou a ocupação. E qual é o equivalente disso na experiência de vocês na cozinha solidária? Não, Hermano? Deixa eu abrir o microfone. Olha, essa tua pergunta é importante, porque, do ponto de vista político, existe uma proposta, um projeto de formação, eu diria até quase que pedagógica nos territórios, né? Mas não somos nós que vamos fazer isso. Isso já acontece naturalmente. O que as cozinhas vêm fazer é potencializar isso. E cada cozinha, ela não tem um programa, as cozinhas vão fazer isso. Você pode ter uma cozinha, por exemplo, isso é relatado pelo pessoal, assim, olha, alguém que está na fila querendo a comida, assim, eu queria aprender a ler. E, de repente, as pessoas daquela cozinha ensinam e passam a ter um projeto de formação para ensinar a ler. Eu estou te falando que isso é contado por cozinheiras, por experiências delas. E elas relatam isso. Chega aqui, a pessoa quer comer, mas ela tem vontade de ler um jornal, de aprender a ler. E aí elas se organizam e abrem, então, essa possibilidade da formação da leitura. E é uma leitura freiriana, porque eles não estão numa escola formal, né? É uma leitura freiriana, é um aprendizado freiriano. Então, cada cozinha tem a sua particularidade. Você tem cozinhas que têm ações, por exemplo, que estão relacionadas a quase uma creche, para tomar conta de crianças cujas mães precisam trabalhar. Então, num determinado momento, ficam ali e é uma coisa lúdica. Então, cada cozinha tem a sua particularidade no projeto político, a qual ela está envolvida no seu território, que cada território tem suas necessidades diferenciadas. E isso é uma característica das cozinhas. Você imagina, nós temos hoje mais de
3.000 cozinhas espalhadas pelo Brasil inteiro. E as cozinhas solidárias, elas têm relação com os movimentos sociais, que se implementaram ao longo de décadas. O MST, o MTST, o MAB, são movimentos que já, tradicionalmente, já desenvolviam um projeto político, né? Pela reforma agrária popular, enfim, pela questão da habitação saudável, que são direitos da população, né? Assim como saúde e educação, direito à moradia, direito à terra. Então, isso já fazia parte. Então, como você falou, o alimento, ele entra naturalmente nesse processo, né? A gente vê a questão do alimento não só nas áreas urbanas, como a gente tem no MTST, mas nas áreas rurais, áreas indígenas. Você tem a cozinha indígena, ela é completamente diferente da cozinha de uma favela e da cozinha de um quilombola e da cozinha de terreiro. Então, são práticas alimentares, culturais, ancestrais, que nascem daquela terra, né? E eles se organizam assim. Tem um projeto hoje na região da Bocaina, em que está se constituindo um sacolão, onde você tem os produtores indígenas e produtores quilombolas que produzem, levam para esse espaço, e, a partir dali, eles vão ser conduzidos para uma cozinha solidária da região, utilizando o que é plantado na própria terra daquela área, né? Então, a partir dali, vira o alimento para as crianças. Então, é todo um processo político, pedagógico, de consciência, de solidariedade, e, mais importante, ela atua diretamente sobre uma população que está numa situação de desigualdade. Num país desigual, elas estão numa situação de desigualdade, onde o acesso ao alimento eles não têm, muitas vezes, da forma adequada, e esse alimento é levado, então, dessa maneira. Não é cobrado, e não é um alimento, não é a questão do alimento grátis. O alimento faz parte do processo cultural daquele território, da favela, de onde está. Então, ela interage ali, né? Isso é importante. Então, você tem um ganho de consciência política e da solidariedade, do afeto, do amor, que envolve as cozinhas, né? É muito bom. Não sei se vocês, se tiver a oportunidade, visitem uma cozinha solidária, visitem 2 cozinhas solidárias, que a primeira cozinha não será igual à segunda. Pode ter certeza disso. Beto? Então, assim, nós estamos, as cozinhas elas surgem, como a gente falava anteriormente, assim, com essa força política, né? Durante a pandemia, que era o governo do inelegível, né? Então, elas surgem também uma perspectiva direta de fazer a disputa política ideológica nos territórios, de fazer a formação política de organização territorial para resolver uma questão concreta e o acesso a um direito fundamental à alimentação, mas de transformar em instrumentos de organização popular também nos territórios, né? Então, na nossa avaliação, as cozinhas, para além do acesso ao direito à alimentação, né, elas cumprem um papel organizativo e político nos territórios, né? Não é só não é só comida, né? Ou seja, é o espaço do cuidado das crianças. Tem cozinha que já funciona como contraturno para reforço escolar, como espaço de formação para vestibular. Ou seja, a cozinha ocupa um espaço que, na nossa leitura, né, política, e pensando isso a partir do movimento social e popular, como um instrumento de trabalho de base, né? Ou seja, porque a gente tem um instrumento na comunidade, ou seja, não é um discurso vazio, né, do movimento social. Você tem uma estrutura física que as pessoas têm acesso a direito, que as mães possam, os filhos podem ter reforço escolar, você pode ter um espaço de confraternização, tem cozinhas que têm hortas comunitárias vinculadas. Então, assim, isso que o irmão falou, cada cozinha tem coisas distintas, né, mas cumpre esse papel de ser de reconstruir um tecido social que em algum momento nós perdemos, né? De estar nas periferias. Então, o que nós temos observado de 2020, da pandemia até agora, nos últimos 5 anos, né, é que nós passamos a ocupar espaços que anteriormente nós estávamos um pouco afastados. Então, a cozinha cumpre esse papel, né, de
de juntar as pessoas, né? E aí tem uma coisa que é muito simbólica, né? É que a cozinha é o espaço do encontro, né? Ou seja, a cozinha é o espaço, naturalmente é o espaço do encontro. Às vezes você chega na casa de uma pessoa, você passa na sala e vai para a cozinha, e ali passa mais tempo na cozinha do que na própria sala, né? Então é um espaço de conversa, de diálogo. Então, assim, tem um poder simbólico das cozinhas solidárias, que a gente está ressignificando, está também organizando, né? Para cumprir esse papel das pessoas se encontrarem para poder dialogar, ou seja, nós temos escutado histórias fantásticas, assim, que a gente precisa da Fiocruz para poder sistematizar e fazer pesquisa, que as cozinhas enquanto instrumento poder contribuir na saúde mental das pessoas. Porque assim, as pessoas, nós estamos num período histórico, dizendo que uma das nossas problemas é a saúde mental, né? E as cozinhas acabam, nós temos ouvido relatos, né, de várias pessoas no MPA, aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos 3 cozinhas, e a nível nacional temos 10 cozinhas, né? Então, vocês têm ouvido relatos, e aqui no Rio, um desses relatos aqui do Rio de Janeiro, né, de que a cozinha é um espaço para as pessoas se sentirem bem e, né, por algum momento ali, não, as suas questões psíquicas estarem tranquilas, né? Então, sim, tem histórias bacanas, assim, que mostram o potencial de trabalho que tem a partir das cozinhas, né? Então, esse é um elemento fundamental. Um outro que eu queria trazer também é que nós estamos falando de territórios, por menos que o MPA tem atuado, que essas comunidades não têm acesso à comida de verdade, né? Ou seja, não tem. Então, uma pessoa da Fiocruz, inclusive, traz muito isso dos desertos alimentares, né? Então, são territórios que não têm acesso ao alimento de verdade. Nós inauguramos uma cozinha em Niterói no último dia 22 de novembro, e as crianças nunca tinham comido beterraba. Né? Então, crianças de 8 anos, assim, né? Então, assim, existe uma distância entre o alimento de verdade e os territórios de periferia tremendo, assim. Então, as cozinhas também têm um papel também de reeducação alimentar, de ter acesso a um conjunto de alimentos que não chegam nos territórios. E são territórios, e aí essa pessoa da Fiocruz também traz esse conceito de pântanos alimentares, né? Que são territórios que são inundados de comida ultraprocessada. E que essa comida ultraprocessada, enfim, aí eu não sou da área da saúde, mas, né, diria que grande parte das nossas doenças é também em função dos hábitos alimentares, né? Ou seja, da nossa dieta alimentar. Isso é uma dieta muito mais saudável, a gente, né, diria minha avó, a saúde começa pela boca, né? Então, assim, são espaços também que nós estamos vendo que as cozinhas são dispositivos e instrumentos que garantem às pessoas até acesso à comida de verdade, que não tinham acesso, né? Por várias razões estruturais que a gente pode seguir aprofundando no momento, assim. Então, as cozinhas, elas vêm cumprindo um papel de formação política territorial, sobre direitos, né? As pessoas entenderem que isso é um direito, que esse direito vem a partir da luta organizada dos movimentos, e que para a gente ter acesso a outros direitos no território tem que se organizar, né? Tem que fortalecer as formas organizativas dos territórios. Então, assim, na nossa experiência, assim, está sendo uma tecnologia organizativa, né, para poder pensar a vida no território, né? Ou seja, nós inauguramos uma cozinha aqui também aqui no Rio, nos Guararapes, e a preocupação agora da comunidade, a gente precisa de uma horta para suprir essa cozinha do básico ali do dia a dia da cozinha, né? Então, assim, já vai ter que criar uma frente de trabalho para não ter uma horta urbana para vincular com a cozinha. Isso significa que tem que envolver mais pessoas no processo de organização. Então, assim, para fazer uma horta não é só a horta, tem que falar do agronegócio, tem que falar da questão fundiária no Brasil, tem que falar de reforma agrária. Então, acaba que, ou seja, não é só fazer uma horta, né? Ou seja, é tentar compartilhar com as pessoas das comunidades o porquê, né, de não ter reforma agrária no Brasil, né, o porquê da questão fundiária no Brasil, que é das mais desiguais do mundo. Então, assim, essa é um pouco a nossa experiência e perspectiva de trabalho com as cozinhas, né, que vai exigir muito mais organização, muito mais formação e muito mais capacidade de luta também para poder transformar o que hoje é um programa em uma política, né, de Estado. Pronto, Beto, eu queria continuar contigo, depois ouvir também Hermano.
você repetiu agora algo que estava lá na tua primeira resposta, né? Que é essa diferença entre política de governo e política de Estado. Né? O combate à fome no Brasil é uma política de governo. Né? Tanto que o ministério que foi criado pelo Lula em 2003, o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ele foi extinto em 2019 pelo governo Bolsonaro, e que vai dar espaço ao Ministério da Cidadania. E foi recriado o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social Familiar e Combate à Fome, agora, em 2023, o que mostra claramente que, enquanto permanecer no âmbito governamental, da iniciativa do Executivo Federal, ou seja, como governo, essas políticas podem ser descontinuadas. A minha pergunta é a seguinte, Beto e depois Hermano, né? Quais são as dificuldades, né, para se criar, por exemplo, da mesma forma como foi criado um sistema único de saúde, você citou, o Beto citou como exemplo na primeira resposta, da mesma forma como foi criado um sistema único de assistência social, qual é a dificuldade e por que não se forma um movimento de criação de um sistema único de combate à fome ou um sistema único de alimentação, alguma coisa do gênero que seja suficientemente capaz de transformar o combate à fome no Brasil em política de Estado. Vamos fazer o seguinte, Hermano e depois Beto, para o Beto descansar um pouco da última resposta que ele deu. Hermano, por favor. Tá bom. Bom, essa pergunta é importante, porque quando as cozinhas solidárias elas saem do processo territorializado, como solidariedade entre os povos ali que estão no local, e vir uma política, e aí vamos lembrar que em 2023, quando o Lula assume, ele assina uma lei e introduz dentro da política pública as cozinhas solidárias, dentro do MDS. Então, essa lei, inclusive, para incentivar, a gente precisa estimular as cozinhas do ponto de vista não só do apoio financeiro. Mas você tocou numa coisa que nós já discutimos num primeiro seminário, eu acho que o Beto estava presente em Brasília, né? Foi até na Fiocruz, onde a gente discutiu isso. E a ideia, e eu falava muito disso, gente, o meu sonho é que a gente possa ter um sistema de alimentação saudável, assim como temos o SUS e o SUAS, onde ela seja capilarizada, onde nenhum governo de extrema-direita possa destruir. Eu lembro que o SUS garantiu a vida de muita gente, independente dos governos de extrema-direita, porque nós tínhamos um sistema único de saúde. Os caras não conseguiram destruir, embora quisessem. Mas o sistema era tão capilarizado e tão enraizado no nosso povo que foi difícil a extrema-direita destruir. E aquilo que nos deu gás e salvou a nossa política de saúde pública no combate na época da pandemia, com todo o negacionismo vigente. Então, assim, se a gente conseguir construir essa possibilidade de ser uma política de Estado e não uma política de governo, porque, veja bem, essa lei assinada que está no MDS, um governo de direita pode simplesmente apagar. Acabamos. Essa é uma... Aliás, eu já ouvi isso da boca de autoridades dizendo se essa é uma política do Lula. É uma política do governo Lula. E não, a gente não deveria pensar assim, tem que ser uma política de Estado. E aí o sistema, para dar certo, ele precisa ser discutido com a população, com os movimentos sociais. Tem que ser construído os movimentos sociais. Vamos lembrar que o SUS só foi possível ser construído porque tinha os movimentos sociais juntos lá na reforma sanitária, na redemocratização do país. Também não adianta, porque não vai construir um sistema que não seja de outra maneira. Não pode ser um sistema que nasça do gabinete, porque não dá certo. Então, assim, um sistema que a gente possa trazer toda a comunidade, toda a população, a sociedade organizada, os movimentos sociais, sindicatos, para o debate de combate à fome e como criar um sistema e por onde criar esse sistema, o que significa um sistema alimentar saudável para a nossa população, onde a gente não tenha ninguém na fome e nem na insegurança alimentar. Mesmo o Brasil saindo do mapa da fome,
Vamos lembrar que sai do mapa da fome quando você tem menos de 2,5% da população sem fome. Mas se você tem 2% da população com fome, tem gente com fome. Hoje ainda temos em torno de 6 milhões de pessoas que passam fome. E não é fome porque é fome de verdade. A pessoa está em inanição, vão a óbito, morrem, as crianças não se desenvolvem, os idosos morrem, porque é uma outra camada da sociedade que sofre. Aliás, muitos idosos são abandonados nas comunidades, se não são as cozinhas estarem ali do lado acompanhando. E aí precisa de uma relação com o SUS, porque a comida da cozinha solidária para o idoso não é a mesma que serve para a população, porque o idoso precisa de uma comida, às vezes, mais pastosa, com balanceamento. Então, tudo isso são questões que o sistema vai poder tratar e dialogando com o Sistema Único de Saúde. O meu sonho é ter, por exemplo, já que você falou do sistema, nós, quando montamos o sistema, e a Estratégia de Saúde da Família veio logo a seguir como política, nós construímos a figura do agente comunitário de saúde, que é o que faz a relação da comunidade com o sistema. Imagina a gente ter o agente comunitário da fome, o agente comunitário da alimentação saudável nos territórios, que vão estar identificando aquelas famílias que estão em segurança alimentar, que estão na fome, os idosos que não se alimentam, e você traz isso para dentro de um sistema e garantindo a alimentação de qualidade para essa população a partir de uma política de Estado. Esse é o sonho que a gente deveria sonhar e tentar tornar realidade como projeto de nação, como projeto de tirar as populações da fome e da miséria. Esse é um país rico, esse é um país que tudo que se planta dá é verdade. A gente não pode substituir a nossa terra, que dá de tudo, para plantar grãos apenas, para plantar soja, milho, e são milhares de hectares destruídos, com florestas destruídas, para plantar grãos que não alimentam as pessoas. Então, e nem gera tanta renda, porque a renda vai para um grupo muito pequeno desse dinheiro. Não gera riqueza nenhuma, gera riqueza para poucos. Ao passo que uma terra produtiva, uma reforma agrária popular, que você torne essa terra produtiva com alimento saudável, que vá para as comunidades, que vá para as cozinhas, e você tem agentes de um sistema que leve essa comida para essa população, aí sim nós estamos tirando o Brasil da miséria e da fome. Olha, eu fiquei particularmente tocado com essa resposta do Hermano, particularmente tocado no sentido, meus olhos marejaram aqui enquanto ele desenvolvia essa resposta, né? Quase como se uma luz da utopia realizável, né, tivesse ali, né, nos iluminando, nos convocando, né? Beto, por favor. Eu acredito que nós estamos, assim, com as cozinhas solidárias, construindo esse caminho, Marco, de construir uma força social capaz de pautar o direito à alimentação que não seja apenas um direito constitucional, e sim se efetive, né? Acho que a experiência eu sou um fã do SUS, né? Pelo processo histórico, isso que o Hermano já falou aqui, mas o SUS surge do movimento popular, né? Houve uma luta para a construção do SUS. E nós temos, dentro do MPA, feito um estudo e construído um histórico sobre a questão da alimentação, e nós percebemos que, quando fala de alimentação, tem poucos momentos na história que houve um movimento popular, um movimento de massa para pautar a questão do direito à comida, do direito à alimentação. Então, nós mesmo, o conjunto das forças progressistas de esquerda, nunca se atentou a isso, né? De transformar a pauta da alimentação num movimento organizado, popular, enfim, que foi o que levou o SUS a virar um programa, uma política de Estado, e não um programa de governo. Então, o risco que nós corremos com um programa de governo é isso, uma canetada do presidente acaba com o programa. Então, o caminho que nós estamos acreditando e vendo as coisinhas enquanto parte de várias formas de organização, é para em algum momento nós pautarmos, e já estamos pautando já, mesmo sem ter a força necessária, mas já estamos pautando, que cria um programa nacional de abastecimento popular que o Estado garanta o direito à alimentação.
né? Assim, eu sempre faço o paralelo ao SUS, porque é o que todas as pessoas, né, têm acesso, né? Se tem um programa, uma política de Estado, né, um sistema, todo mundo tem acesso ao SUS, desde as pessoas que moram na periferia, as pessoas que moram na área mais nobre do Rio de Janeiro, em algum momento pode ter acesso ao SUS, né? Tem coisas que só o SUS faz, mesmo no setor privado, algumas coisas é especialidade do SUS, né? Então, assim, e o Estado, como o Armando trouxe muito bem, criou um sistema que veio do movimento popular, que regula uma regulação. Quando a gente fala da alimentação, não existe uma regulação do Estado, né? Ou seja, há uma transferência dessa regulação para o setor privado, né? Então, hoje, são 5 empresas que controlam a distribuição de alimentos no Brasil. Então, para nós pensarmos um sistema único para garantir a alimentação saudável nas periferias, nós temos que pensar em regulação do mercado, né? Por uma questão de soberania nacional, inclusive. Né? Ou seja, porque essas empresas multinacionais do setor atacadista são todas multinacionais, né? Nós vivemos aqui, o ano passado, o dilema do arroz, vocês lembram, né? Com a questão do Rio Grande do Sul. É uma questão de segurança nacional, inclusive, porque um setor do agronegócio que controla a distribuição de arroz queria determinar o preço do arroz, né? E houve uma especulação para desestabilizar o governo. Então, nós acreditamos que é preciso, em algum momento, né, pensando na política nacional, ter um mínimo de regulação. Tem uma empresa mexicana chegando no Brasil, não sei se vocês vão a São Paulo sempre, né, que está nos últimos 5 anos tem 400 lojas no Brasil. Ou seja, uma multinacional que é vinculada à indústria de petróleo, né, e a Coca-Cola, vinculada à Shell e a Coca-Cola. Então, está tendo uma fusão também aí entre petróleo e alimentação, né? E ela está chegando no Brasil sem nenhuma regulação, todos os mercados, pequenos mercados de bairro sendo fechados porque eles vêm com muita força, né? Então, nós temos que fazer esse debate, que para garantir o direito à alimentação é preciso o Estado cumprir um papel de regular o mercado de alimentos no Brasil minimamente, né? Ou seja, porque não é possível, assim, quem determina o preço o preço dos alimentos são essas 5 empresas, né? Ou seja, enfim, aí o governo tem que negociar sempre com esse setor, que é um setor que eu diria que é um setor antinacional. Não está nem preocupado com a segurança alimentar, com a soberania alimentar, né? Então, acho que essa é uma coisa fundamental. E nessa questão das utopias e dos sonhos, né? Eu tenho dito, não sei se o irmão já ouviu falar isso, né? Falei isso no último evento, né? Eu vejo o direito à alimentação e à saúde muito vinculado. Não dá para descolar essas duas questões, né? O Brasil deve ter mais ou menos, o irmão me corrige, umas 50 UBSs, né? Espalhado no Brasil inteiro. Então, nós já temos um instrumento de Estado que o SUS, né, materializou. Então, quem imagina que se do lado de cada UBS nós tivéssemos uma estrutura público-popular para garantir o direito à alimentação, né? Ou seja, como capilarizar o direito à alimentação. O SUS, eu diria que é uma das nossas principais estruturas de Estado, né, que está capilarizado nos territórios. Então, nós temos uma experiência exitosa, né, de capitalização do direito à saúde. Então, assim, nós temos uma experiência de construção a partir do SUS que é exitosa em termos de garantir o acesso às populações. Então, assim, eu tenho dito, e uma vez estava num debate com o secretário de saúde de um município aqui do Rio, eu falei, quantas UBS tinha no município, quantas feiras de agricultura familiar tinha no município? Não tinha nenhuma feira e tinha várias UBS, né? Então, assim, por que a gente não junta isso? A gente não pauta isso, saúde, né? Ministério da Saúde, Ministério do Desenvolvimento Agrário, de pensar uma experiência piloto no Brasil inteiro, né, de garantir ao lado de cada UBS uma feira de alimentos agroecológicos que vem da agricultura familiar, retomar a discussão, né, que lá nos anos 90 a Erundina trouxe, que é o subsídio alimentar, o sacolão popular. Nossa experiência em São Paulo foi uma experiência, eu diria, mais avançada, né, da prefeitura subsidiar o preço dos alimentos à população e a população ter acesso ao alimento com um valor que ela possa pagar, né, porque o alimento, aí tem várias questões, né, que a gente poderia aprofundar, né, porque o subsídio que a agricultura camponesa familiar recebe é muito pouco comparado com o agronegócio.
com a indústria de ultraprocessados, né? A indústria de alimentos ultraprocessados tem incentivo fiscal, né? Ou seja, a agricultura familiar, ou seja, a gente pena para poder ter acesso a crédito, pena para poder ter acesso a mercado. Então, assim, acho que nós temos uma inteligência acumulada, né, nos movimentos sociais, na Fiocruz, nas instituições de pesquisa, que nós podemos usar, né? E usar para pensar um próximo período, assim, nessa perspectiva de essas políticas, esses programas serem, né, forma de a gente ampliar a presença, né, desse campo político democrático, progressista, junto à população, né? Porque a grande disputa é essa, né? Ou seja, e provavelmente o governo, se nós não conseguirmos no próximo ano eleger o presidente Lula, né? Até pessoas de um campo mais democrático vai querer acabar com uma política dessa, né? Porque não acredita, né, ainda acha que isso é algo menor, né? E não tem uma perspectiva de futuro, de quanto isso pode contribuir, né, na formação e na qualificação das pessoas. Normando? Eu queria abordar a disputa sobre isso, a disputa ideológica, mas numa perspectiva de classe e não cuidando só de quem está na ponta do processo, mas agora invertendo um pouco, né? No início do programa, o Marco fez uma fala lembrando a distribuição de doces, né, no Cosme Damião, e essa distribuição ela sofre uma mutação no Rio de Janeiro que, para mim, revela um pouco desse distanciamento do abismo social que a gente tem, né? Que hoje, em lugar das crianças e famílias irem às casas pedindo doce, vão para a beira da estrada e a classe média, comumente abaixo da classe média, né? Mas a classe média em geral, ela passa de carro e, de maneira mais ascética, deixa os doces com as crianças. Estou pegando essa imagem para falar um pouco da importância da disputa, né, dos setores sociais. A luta do SUS, pela edificação do SUS, ela envolveu, né, um senso comum da necessidade que transcendia só a classe trabalhadora, né? A classe média se envolveu naquela disputa, tendo partido dos movimentos sociais, tendo partido, sobretudo, dos movimentos dos profissionais de saúde em vários escalões, mas a gente, naquele momento, ganhou, né, a hegemonia do pensamento. Hoje a gente tem uma sociedade em que a ideologia neoliberal campeou e formatamos, né, na classe média brasileira um jovem completamente individualista, né? E aí eu queria provocar vocês para isso, né? Como é que a gente envolve a classe média participa desses processos, ela faz falta disso, e ainda lembrando, né, que a classe média paulistana está agora diretamente envolvida com a remoção, por exemplo, do padre Júlio Lancelotti para longe da capital, que é para acabar com o trabalho de 40 anos dele, né? A classe média é um potencial aliado, é um obstáculo? Como é que vocês veem essas eventuais alianças de classe na problematização para a gente ganhar a opinião pública? Hermano? Olha, a classe média, é claro que ela é sempre aliada, a gente sempre busca essa aliança com os trabalhadores, as populações, mas o SUS ele só foi possível, e volta a insistir, com os movimentos sociais presentes. É claro que naquele momento a classe média está, mas havia uma disputa também. Eu lembro, na 8ª conferência com o Sérgio Aroco ainda negociando com a Associação dos Hospitais, porque havia ainda um poder, e existe até hoje um poder enorme. A classe média hoje, ela defende o SUS porque ela passou, e aliás a pandemia criou essa possibilidade, né? Porque no momento da crise sanitária, o que salvou efetivamente foi o Sistema Único de Saúde, com vacina, com uma série de coisas, com as medidas sanitárias, enfim, tudo. Não foi o setor privado. Embora você ainda tenha hoje 60 milhões de brasileiros que têm plano de saúde. E esses 60 milhões
têm plano de saúde utilizam o SUS de uma forma ou de outra. Irmão, só uma lembrança no meio do teu discurso. O setor privado, ao contrário, fez experimentos de campos de concentração como a Prevent Senior. Sim, ainda tem isso, né? A gente viu o que aconteceu, porque foi campo de experimentação de medicamentos que a gente já sabia que não davam resultado. Já a Fiocruz, logo nos primeiros meses, já apontou o caminho, porque começou a fazer e viu que não tinha resultado. Então, assim, a questão da alimentação, eu acho que ela pode ser muito maior do que a questão do SUS. Eu acho que o Beto falou isso. A alimentação, ela é a base do direito de viver. Aliás, a característica humana do amor de várias espécies é o alimento. Se você não tem o leite, aquela criança não sobrevive. Então, o alimento é o elo de ligação entre as espécies. E na espécie humana, esse é o principal elo. A primeira coisa que a criança faz ao nascer é chorar e ir para o peito da mãe, porque ela vai precisar se alimentar. E é dependente durante muito tempo. A nossa criança é dependente. Assim como as populações, o alimento ela tem que ser esse elo de ligação. E isso é fundamental pensar. Para a classe média, que tem acesso ao alimento, é fácil ela perceber isso. Porque nos momentos de crise, como foi da Covid, e agora eu vou tocar num outro tema que a gente tem que lembrar, que foi a crise climática no Sul, por exemplo, em que o acesso a alimento acabou sendo difícil também para a classe média. E precisou da solidariedade. Nós tivemos uma cozinha, o Beto conhece a cozinha da Azenha, que foi a cozinha que conseguiu alimentar as populações que estavam no entorno ali, que não tinham acesso a alimentos. E aí não era só aquela população faminta, não, Normando. Era a população que estava ilhada e que não tinha acesso, muitos da classe média, e que precisavam tomar seu café da manhã e que tinham ali na cozinha, e aí passa a fazer parte dessa própria solidariedade. Então, assim como a saúde é uma questão importante, a alimentação também, né? É um direito inalienável, universal para todo mundo. Então, acho que a gente precisa conquistar todos os setores da sociedade para uma luta de combate à fome, para uma luta em que o alimento passe a fazer parte do processo construtivo de uma sociedade, que não haja separação, né, entre os alimentos. E aí tem o Beto falou uma palavra aí que é o deserto alimentar. A gente precisa acabar com os desertos alimentares e, ao mesmo tempo, com os pântanos alimentares. O pântano alimentar é aquele alimento não saudável, ultraprocessado, que ainda entupimos as nossas famílias com esses alimentos. Então, a gente precisa enfrentar isso. A sociedade precisa compreender que a classe média sofre com esses alimentos. A gente tem tido um aumento de câncer enorme. Eu tenho visto meninas de 36 anos a 40 anos com câncer de mama e com outros tipos de cânceres, que são cânceres exatamente dessa modernidade alimentar, do ultraprocessado, da poluição, das mudanças climáticas que geram, né, que são favorecidas pelas queimadas que nós não. Então, você tem um aumento de câncer nessa população de classe média, e boa parte desses cânceres tem a ver com o padrão alimentar, além de outras doenças que começam. A gente tem gente infartando aos 45 anos de idade hoje. Obesidade na classe média passa a ser uma realidade em função do padrão alimentar nocivo implementado e implantado pelas multinacionais do alimento, desses alimentos. Então, isso tudo são consequências que a classe média também vai estar sofrendo e está vivendo isso, né? Então, a gente precisa gerar essa consciência, levar, tem que ter uma política de governo, porque isso nos ajuda muito, uma política de governo que facilite essa conversa para que o sistema alimentar possa ser um sistema alimentar adequado para todos, não só para a população que hoje sofre na desigualdade, mas para toda a população, incluindo a classe média, e não só a classe média, mas toda a população, né? E às vezes a classe média a gente tem dificuldade de identificar que classe média é essa, né? É o que tem acesso ao alimento ultraprocessado, mas tem também acesso a outros alimentos. Você tem classe média na própria comunidade de favela, você tem uma população que acessa melhor os alimentos. Você vai numa rocinha que tem 100 mil pessoas,
você vê isso, né? Você tem ali, inclusive, territorialmente, uma diferença de acesso aos bens de consumo daquela população. Mas toda essa população precisa ser ganha para isso. E vamos lembrar que as mudanças climáticas podem agudizar muito a situação. Cada tornado que passa e destrói joga todo mundo na miséria naquele momento, como foi o Rio Grande do Sul e como foi lá agora naquela cidade do Paraná. Todos vão ter dificuldade, a gente precisa pensar nisso também. E as cozinhas solidárias podem ser esse caminho de solidariedade para salvar vidas nesses momentos também. Beto, para a gente finalizar. Eu acho que eu vou pegar a parte que o mundo falou, assim, acho que o alimento, ele, pela nossa experiência, ele tem permitido nós chegar em vários lugares, né? Ou seja, existe uma consciência crescente no meio da população, e a pandemia de alguma forma contribuiu para acelerar esse processo de que assim, a nossa saúde está vinculada com a nossa alimentação, né? E no setor de classe média, por terem, né, as condições, eu diria, econômicas de ter acesso, né, a esse alimento saudável, a esse alimento agroecológico, orgânico, né, é possível sensibilizar, né, para essa questão da saúde e da alimentação e da saúde. Então, nós temos um dispositivo que, na nossa experiência, a gente está vendo como um potencial para poder pensar de como essa pauta, como que a partir da pergunta do Normando, a classe média possa se envolver. Acho que a pandemia foi um grande laboratório de que a classe média se envolveu na questão da alimentação. Ou seja, as várias campanhas, milhares de campanhas que ocorreram na pandemia, né, uma vez que não havia ação do Estado e nem do governo para o tema da alimentação, o que sustentou as várias ações de solidariedade foi a classe média, né? Ou seja, nós temos várias experiências aqui no Rio e nos estados do Brasil de como os setores médios da sociedade brasileira se envolveu com doação material, com envolvimento organizativo, de ajudar nós aqui mesmo no NPA no Rio. Além das doações, várias pessoas voluntárias para poder montar cestas, para poder fazer a distribuição dessas cestas. Então, assim, o que nós não conseguimos, né, assim, a partir dessas experiências da pandemia, transformar em rotina, né, criar uma estrutura organizativa. Então, tem um desafio que eu diria nessa relação com a classe média, é de como transformar isso em processo de organização da classe, que eu acho que a classe média é a classe trabalhadora também, tenho certeza disso. Ou seja ela tem que ela vive de vender o trabalho, né? Então, assim, acho que também tem um mito aí do que é classe média e do que não é classe média, né? É mais ideológico do que de base material, inclusive, assim. Então, eu diria que, assim, que é uma pauta que, né, nós, a partir da nossa cozinha solidária aqui no Rio, tem muitas pessoas de classe média que vêm ser voluntário, né? Querer contribuir não só materialmente, mas com a força de trabalho para poder descascar batata, para poder cortar cebola. Então, acho que uma das nossas dificuldades, eu diria, a comunicação. De como isso que nós estamos fazendo e estamos pensando, a gente consegue comunicar com a classe média, né? E como ela se vê no processo, ela assume a responsabilidade de classe também, né? Ou seja, o que nós chamamos de classe média, ou seja, há 10, 15, 20 anos atrás, ou seja, não era classe média. Então, as pessoas têm uma origem que veio das periferias, que vieram do campo, que vieram da classe trabalhadora, que tem que pegar transporte público e 2, 3, 4 horas, né? Então, assim, é uma classe média, entre aspas, que há pouco tempo atrás, né, vivia uma situação precarizada do trabalho, né? Ou seja, nós não temos em termos históricos e uma classe média dos últimos 50 anos estabelecida. Ela tem altos e baixos, né? Ou seja, tanto é que nos nossos governos houve um ascenso, um descenso da classe média. Essa classe média, quando começou a perder, foi mais para a direita, né? Ou seja, caiu no discurso da direita. Então, nós temos um dispositivo que é a alimentação, que é esse direito que as pessoas, a partir do momento que têm alimentação saudável, pode ter menos doenças, né? Então, acho que existe uma sensibilidade no povo brasileiro que eu acho que a gente precisa comunicar melhor.
né, para envolver, assim. Nós temos a parte das nossas experiências, a gente está vivendo isso, assim, as pessoas quando vêm, nós temos uma coisinha aqui no Raiz do Brasil, aqui em Santa Teresa, que atende 3 comunidades aqui no entorno, né? Então é um espaço que a classe média vem tomar o café, vem fazer o evento, e quando a gente fala da cozinha, mas como eu posso contribuir? Você pode contribuir, você pode vir durante a semana contribuir aqui, descascando batata, onde não fechar quentinha, mas você pode contribuir materialmente também. Então, acho que existe um desejo, né, da classe média de se envolver em processos reais, né? Desculpa. Experiências concretas, né? Além do debate, da reflexão, mas de colocar parte do seu tempo livre a serviço de alguma coisa concreta que fortaleça o processo de organização. Então, eu diria que o desafio que nós temos é de comunicar o que nós fazemos, né? Ou seja, como a gente consegue furar a bolha, que ele só fica entre nós, né? Então, eu acho que tem um desafio que eu diria para pensar o envolvimento da classe média, que é a comunicação, né? Que nós temos dificuldade ainda, né? De dizer o que nós estamos fazendo e o que nós precisamos também, né? Não sei se conseguir trazer aí, Normando, as reflexões para a gente poder pensando isso aí. Boa, camarada. Bom, a gente está chegando ao fim do Trilha da Democracia e veio um sentimento de... não é de arrependimento, né? Mas de que faltou alguma coisa, vou me fazer explicar agora, né? Eu e Normando, nós organizamos um livro... Vou mostrar a capa agora. Eilo. Trilha da Democracia, Caminhos para o Brasil, foi publicado agora, no mês de dezembro, pela editora Alameda, de São Paulo. E acho que Normando vai concordar com isso. Ficou faltando um artigo do Hermano e do Beto sobre isso que a gente discutiu hoje. Sim. Mas já adianto que a ideia é que anualmente haja um livro, uma coletânea de artigos do Trilha da Democracia, e espero que Normando não me desautorize, Hermano e Beto, esse artigo que ficou faltando nesse volume de 2025 vai estar presente em 2026. Vocês já se encontram convidados para redigir um capítulo cada um sobre isso que o Hermano falou e que eu disse que me tocou particularmente, aquela reflexão sobre a criação de um sistema único de alimentação, de combate à fome. O propósito ficou claro aqui. E Beto fale dessas experiências, essas experiências concretas do cotidiano, uma reflexão sobre esse cotidiano de resistência. O Trilhas fica por aqui. Na próxima semana nós teremos os 2 últimos programas de 2025, serão 2 retrospectivas de 2025, perspectivas para 2026, no sábado às 17 horas com a senadora Tereza Leitão e o ex-presidente nacional do PT, Ricardo Berzuini, e no domingo, a participação de Valério Arcari, professor Valério Arcari, e outro professor, Armando Boito Júnior. Não percam. A gente fica por aqui. O Trilhas deseja... O Trilhas não, né? Eu desejo... Normando deseja, Beto deseja, Irmão deseja um Natal de saúde, paz e combate à fome, e fim da fome no nosso país. Uma boa noite de Natal à nossa audiência e nós nos veremos, estamos próximos de iniciar o 8º ano, a 8ª temporada do Trilhas da Democracia. Normando, uma mensagem curta. Mais para os nossos convidados aqui do que para a audiência, mas também para a audiência. Eu acho que é uma época do ano, eu sempre digo que é a comemoração do solstício de verão nossa, mas é uma época do ano que a gente tem que lembrar das experiências e dos exemplos positivos.
Eu acho que Hermano e Beto estão aqui como mostras, né, importantes de exemplos a serem seguidos, de solidariedade, consciência de classe, mirando a utopia, mirando a transformação social. Então, ambos estão de parabéns e a todos que assistem, fica o exemplo dos dois. Naquelas figuras literárias que estão envolvidas com o Natal, eu acho que os dois são a pequena vendedora de fósforo do Andersen, mas que naquele livrinho do Mundo de Sofia, do sueco lá, que vai ressignificar, são os grandes incendiários de que a gente está precisando. Muito obrigado, Hermano. Muito obrigado, Beto. Agradeço. E sigamos acreditando no bom velhinho num duplo sentido, né? Mas, na verdade, os dois bons velhinhos que eu estou pensando aqui vestem vermelho, né? Um bons velhinhos. Um abraço. Um abraço. Gente.